por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, Investidor em Foco no ar, dia de aula com o professor Martim Iglesias. A gente vai aproveitar que essa semana faz 19 anos dos atentados terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos e entender um pouquinho o que será que mudou na economia de lá para cá e nos investimentos. Será que teve algum impacto nisso? Já já a gente fala desse assunto. Antes, Kleber, quero saber como foi o seu feriado de sol em São Paulo e calor, o que você fez de bom? Bom dia, Rê, tudo bem? Aproveitei Tudo para bem. sair um pouquinho, mas assim, não fui pra praia, como a gente viu várias pessoas indo, né? Ah, não dá, né, Kleber? Né, mas muita gente aí saindo e a gente vendo aí os números, infelizmente, do Covid ainda aumentando, né? Mas deu para descansar bastante, foi bom. Muito bom. E você, saiu de São Paulo? Eu estou isolada no meio do mato. Tá uma delícia. Acho que eu não vou mais voltar para casa para a companhia dos meus amigos da reforma do vizinho, viu, Kleber? Acho que eu vou ficar por aqui. Eu tava sentindo falta de alguma coisa que não tava fazendo falta, agora eu entendi o que é. Ótimo. Você tá sentindo falta das marteladas e eu vou te dizer que hoje nós vamos trocar as marteladas por passarinhos. Eu acho que é uma troca muito justa. Bem melhor. Bom, Kleber, antes da gente chamar o professor Martim, tem algumas coisas importantes para a gente falar nessa terça-feira. Ontem, segunda-feira, foi feriado, 7 de setembro. Mercado fechado aqui no Brasil, e hoje a gente começa a semana, entre aspas, com essa informação de que o presidente Donald Trump prometeu romper laços com a China de vez. Quero saber se é por isso que o Nasdaq está caindo mais uma vez, hein, Kleber? Olha, Rê, tá deixando a situação um pouco mais tensa do que ela já estava na semana passada, né? O Nasdaq que fechou a última semana com mais de 3,2% de queda, né? E já vinha, obviamente, com essa realização um pouco mais pesada. Piora, lógico, depois dessas declarações do Trump, que são inesperadas, né? E até pelo tom que ele usou, né? Onde ele sugere que os países não perderiam dinheiro se eles deixarem de fazer negócios juntos. O que a gente sabe que não é a realidade, né? Muito pelo contrário, né? É super importante que as duas maiores economias estejam ali em sintonia comercialmente, né? E também de forma diplomática sempre é super importante. Então mexeu sim com os mercados, a gente vê os mercados futuros nos Estados Unidos agora operando em queda mais uma vez. Então aquilo que já vinha trazendo, né, relativas tensões para os investidores nos Estados Unidos, até por uma forte valorização, tem um movimento de realização pontual aqui, né? Não é só a questão da tensão, os investidores aproveitam esses momentos também até para realizar grandes ganhos que eles tiveram nas últimas semanas aí no mercado norte-americano. Mas sem dúvida que pesou e a gente fica aguardando aí desdobramentos, né, para ver o que deve acontecer nos próximos dias ou horas aí vindo lá dos Estados Unidos. E essa queda do Nasdaq tem algum outro impacto em outro mercado global? Como é que está a movimentação nessa terça-feira? Na verdade, quando a gente olha para o mercado global, por enquanto a gente tem na Europa, né, o impacto que veio, até a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do PIB, né? Quando a gente olha para o Brasil aqui, a gente vem sentindo esse reflexo externo por enquanto, na ausência de notícias aqui locais, o nosso mercado local vem caindo aqui 0,90 agora com o Ibovespa. E a questão da Nasdaq, só para você ter uma ideia, na semana passada foi feito alguns cálculos do valor de perdas que as grandes companhias, né, as big techs norte-americanas tiveram, né, só nesses dois pregões de quedas mais fortes que foram na quinta e na sexta. E as big techs, que são ali aproximadamente 7 companhias que são colocadas como as grandes do mercado de tecnologia, somaram mais de 500 bi de dólares em perda de valor de mercado por causa dessa desvalorização, tá? Então, assim, essas movimentações, quando a gente fala de percentual de índice, né? E aí, olhando para as ações diretamente, a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares que movimentam o valor de mercado dessas empresas, ou seja, é muita coisa quando a gente olha para movimentos dessa magnitude que nem a gente viu nos últimos dias. Verdade. Bom, aproveitando que você tocou no assunto da Europa, o resultado saiu hoje, a economia do bloco europeu encolheu
11,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. A expectativa era mais ou menos nessa linha de queda? Sim, ela veio até um pouco menos pior do que era o esperado pelo mercado, né? Só que é o pior número desde o início da série histórica, mais um, né? A gente vem repetindo isso, né? Parece até Sim. que a gente, na verdade, tá com falta de criatividade. Exatamente. Né? Mas não é. É o nosso PIB que é o pior da história, dos Estados Unidos, o da Europa, ou seja, a gente vem vivendo aí realmente um momento histórico. Então, desde 95 não se tinha um encolhimento tão grande da economia europeia, mas a avaliação do mercado é que ele seria um pouco pior do que veio, mas não é suficiente para que seja considerado algo positivo, muito pelo contrário. Então a gente vem olhando aí, Bolsa na Alemanha caindo 1,60 agora, em Londres caindo 0,78, né, o próprio Eurostoxx caindo 1,90, e a gente fica com, né, um ponto ali de interrogação do que é que pode vir a ser feito pelas economias, né, pela própria União Europeia e também pelo Banco Central Europeu para a geração de mais estímulos para a recuperação da atividade numa velocidade mais rápida do que está acontecendo. Que isso é o mais importante agora. O controle da pandemia aparentemente está bem em linha com aquilo que era o esperado, mas a economia ainda está mais devagar do que deveria se a gente for olhar o tamanho da recuperação que é necessário para cobrir todo o buraco ali de março e abril, né? De fevereiro e março, principalmente. Pois é, e por aqui a gente, durante semanas seguidas, veio mostrando que o Boletim Focus estava indicando um PIB cada semana um pouquinho menos pior. Mas no relatório de hoje, a projeção de queda veio pior do que da semana passada. É um efeito da divulgação do PIB trimestral da semana passada? Com certeza, ele veio realmente um número muito pesado, né? Aqueles 9,7 que a gente falou. Sim. E é marginal a diferença da semana passada para essa, né? Ele saiu de menos 5,28 para menos 5,31, mas é uma sinalização de que a gente realmente tem ainda aí um trabalho grande a ser feito para conseguir recuperar todo esse tombo que a gente teve no primeiro semestre ali, que foi, olhando o semestre, foi de quase 6%, né, 5,9% de queda. Nós aqui, por exemplo, também reduzimos, né, a gente estava com o PIB para menos 5,2 e a gente alterou para menos 5,6, e aí a gente já, né, olha para todo o mercado, com certeza a maioria dos analistas que são medidos ali pelo Banco Central para gerar o relatório Focus também fizeram essa revisão, Rê. Boa, Kleber. Bom, vamos lá, atualizamos todo mundo que está voltando deste feriado junto conosco. É hora de chamar o professor Martim Iglesias, porque a gente ainda tem muito assunto para conversar com ele. Bom dia, Martim, tudo bem? Olá, bom dia, Renata, tudo bem? Tudo bem, Kleber, também? Tudo bem, professor. Vamos aí para falar, então. Martim, por que a gente pode falar de um atentado terrorista ocorrido há 19 anos em um podcast sobre investimentos? Puxa, essa pergunta é bem interessante, né? E dá sim, é claro que dá para falar sobre um atentado terrorista, porque teve impactos e consequências nos mercados e na economia que foram relevantes, né? Daqui a alguns anos, talvez a gente possa fazer uma pergunta semelhante em relação ao coronavírus, né? Porque, sei lá, puxa vida, por que uma doença, alguma coisa assim, pode ter impacto sobre a economia, né? E a gente sabe por quê, né? Quer dizer, esse atentado, né, teve influência, em primeiro lugar, um impacto muito direto na confiança, né, dos consumidores, né? As pessoas passaram a ter medo, ou seja, coisas que pareciam impossíveis de acontecerem se tornaram possíveis, ou seja, um atentado em qualquer momento, em qualquer lugar, de uma magnitude importante, não só nos Estados Unidos. Isso de fato foi de alguma forma minando toda a confiança, tanto dos consumidores como dos empresários, né? Então, e muita coisa mudou a partir dali, né? A gente viu também a forma como as pessoas se deslocam, né? O fluxo internacional aéreo, né? Foi afetado de uma forma importante, né? O próprio nível de taxa de juros, ou seja, o preço do petróleo, não dá para deixar também, foi fortemente impactado, ou seja, é um evento que tem dimensões muito importantes sobre a economia, embora ele não tenha surgido de alguma forma
forma tão intensa no âmbito econômico, né? Por isso que eu digo que ele tem alguma semelhança com o coronavírus, ou seja, o coronavírus também é um evento de saúde, a princípio que não surge dentro das relações econômicas, mas com impactos econômicos extremamente importantes, né? Não só naquele momento, mas ao longo do tempo, né? O professor, e a gente já conversou aqui sobre cisnes negros, né, no mercado. A gente pode considerar o evento do 11 de setembro um cisne negro? Sim, eu entendo que sim. Vamos recuperar a definição de cisne negro de Nassim Taleb, naquele seu livro A Lógica do Cisne Negro. Nassim Taleb chama o cisne negro de um acontecimento extremamente relevante, com consequências importantíssimas. E tem uma característica que depois dele ter acontecido, ele parece que a explicação que é dada o torna mais previsível do que era. Né? Dá para dizer que ele não era previsível, mas hoje você vê algumas explicações, né, sobre as relações no Oriente Médio com os Estados Unidos, que remontam desde a crise do petróleo, que remontam à guerra Irã-Iraque, que remontam à guerra do Golfo, né? Sucessivas coisas que poderiam, e certamente de alguma forma geraram as tensões que provocaram um atentado dessa magnitude como um todo, mas certamente ele não foi, não era previsível, né? Apesar das explicações que surgiram posteriormente para parecer ou torná-lo um pouco mais previsível. Quem viveu aquilo sabe que era uma coisa completamente impensada. Né? Não se imaginava que alguma coisa daquela magnitude poderia acontecer. Então daria para dizer sim que era um cisne negro, né? Certamente ele viu, Kleber? Boa, professor. E o que você entende como principal que mudou na economia de lá para cá e por causa desse ocorrido? Tá. Não, aconteceu muita coisa, né? Então, acho que, em primeiro lugar, não só por causa do atentado, mas já por outros eventos que vinham acontecendo, como a queda importante no ano anterior da Nasdaq, como, por exemplo, a crise do default da Rússia, uma série de acontecimentos, mas certamente o 11 de setembro ajudou nesse sentido, é que o mundo começou a viver e conviver, digamos assim, com taxas de juros bastante baixas, bem menores do que aquelas que vinham anteriormente. Então, esse é um ponto muito, muito claro, né? Então, houve cortes sucessivos de taxa de juros, e essa é uma questão importante. Outra questão extremamente importante que a gente vê como consequência disso é certamente que o mundo começou a intensificar a redução da dependência do petróleo, né? Então o mundo dependia muito do petróleo, percebeu essa dependência já na crise do petróleo nos anos 70, mas certamente nesse momento ela começa a ver ainda mais isso. Então produção, por exemplo, de óleo de xisto nos Estados Unidos, né? Acho que é alguma coisa que se intensifica. Posteriormente também, quer dizer, a gente começa a ver, e aqui coincide não tanto como consequência, mas certamente coincide nesse momento no tempo com o surgimento da China como uma potência mundial, né? A China começa a crescer a partir daquele momento, talvez não como consequência tão direta, mas certamente é uma coisa que a gente vê. Outras consequências, né? Acho que eu já comentei, né? A forma como se dão as relações internacionais de alguma forma mudam também, né? Então a gente viu algum destaque para as preocupações bélicas por parte dos Estados Unidos, certamente, e a forma como você faz as viagens internacionais também se modificou de uma forma bastante importante, né? Hoje a gente gasta muito tempo nos aeroportos, em procedimentos de segurança que basicamente não existiam, né? Você não passava por detector de metais em tudo quanto é lugar, né? Você tinha uma série de procedimentos que foram sendo mudados ao longo do tempo por causa disso. Então, acho que esse foi um evento que teve consequências importantes, né, econômicas e sociais também, né, e nas relações internacionais. Então, acho que dá para falar nessa linha de raciocínio. Legal, professor. Agora, pergunta fácil, hein? Aquelas bem tranquilas de se responder. Como que a gente pode avaliar que seriam as coisas hoje, né, se o 11 de setembro, principalmente falando de mercado, não tivesse acontecido? Jesus Cristo, essa pergunta... Essa é a hora que o Martim fala que não tem bola de cristal, Kleber. Pois é. Exato. E uma bola de cristal meio que pro passado, né? Tipo, é estranho até, né? As coisas, né? Essa é uma pergunta difícil.
Bom, primeiro, a gente não sabe se tivesse sido evitado esse atentado, se não teria havido algum outro, né, semelhante, né? É possível que tivesse havido, né? Não dá para negar essa possibilidade. Nem imagina que os interessados em fazerem um atentado, por algum motivo, não tivessem conseguido, talvez tivessem tentado fazer outra coisa, né? Mas vamos supor que não tivesse ocorrido nada disso. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar. Eu acho que tem uma consequência talvez importante que está ligada ao ambiente bélico que surge, né, de autodefesa nos Estados Unidos a partir daquele momento, né, que leva a popularidade do presidente George W. Bush para a estratosfera, ou seja, uma popularidade enorme, promove a sua reeleição, e o tema bélico, o tema da guerra, ela toma muita importância naquele momento nos Estados Unidos, né, e deixa de lado algumas outras preocupações que talvez tivessem avançado um pouquinho mais rápido, né, se não tivesse acontecido, e eu cito especificamente os temas ambientais, né. Tem que lembrar que a eleição em 2000, né, que foi ganha pelo presidente Bush, foi disputada com Al Gore. Al Gore ganhou no voto popular, mas por causa da dinâmica que nós já falamos também, da eleição indireta nos Estados Unidos, ele acabou não levando, né, porque ele acabou elegendo menos representantes. E aí talvez esse tema que era liderado por Al Gore, do aquecimento global e tudo mais, tivesse tido alguma relevância maior e as coisas tivessem avançado mais rapidamente. Temos que pensar também a consequência do outra coisa que eu citei, que foi as taxas de juros bastante baixas durante um bom tempo nos Estados Unidos. Então, como as taxas nos Estados Unidos foram reduzidas naquele momento e já vinham sendo reduzidos por outros acontecimentos, os Estados Unidos passaram a conviver com esse nível mais baixo durante um período bastante longo, e é possível dizer sim que isso talvez tenha pelo menos impulsionado ou sido alguma das causas, por exemplo, da crise financeira de 2008, onde um dos pontos centrais foi exatamente a valorização do setor imobiliário, dada a alavancagem das pessoas, né, comprar e financiar seus imóveis, né? Então, talvez se as taxas de juros não tivessem sido reduzidas, novamente, não só por causa do 11 de setembro, tinha outros motivos para redução, talvez a gente não tivesse vivido a crise de 2008, tá? Então, acho que é difícil pensar nessa questão, certamente. Mas certamente em relação às viagens internacionais, a gente não teria talvez todo o nível de segurança e os protocolos de segurança que a gente vê hoje, né? Então seria provavelmente mais fácil viajar sem tanto controle, né? Isso provavelmente seria, né? Mas é difícil, muito difícil pensar o que poderia ter sido, né, se não tivesse ocorrido um evento assim tão marcante, né? Algumas coisas parece que se desenrolam para melhor e outras para pior, né, Martim? Desses seus exemplos, por exemplo, a questão da maior segurança, do maior controle de fronteiras e também segurança para quem viaja, foi uma coisa que veio de forma positiva, apesar da sua causa. Agora, a questão climática talvez tenha sido um atraso que a gente teve, né? Sim, provavelmente demorou um tempo para surgir com mais força. Se você se lembra, por exemplo, no ano 2000, ano de 99, o discurso do aquecimento global estava muito forte mesmo, muito forte, Sim. muito presente, né? E de fato ele acabou sendo adiado um tanto por causa desses acontecimentos, né? O que tomou o espaço nas discussões no mundo inteiro foi o tema bélico, a guerra contra o terror, como ficou sendo chamada, né? E essa questão ambiental ficou um pouquinho de lado, o que certamente não é algo positivo, veio a ser retomado com mais intensidade só alguns anos depois. Verdade. Muito bom, Martim, muito obrigada. Muito bom falar desse assunto. A gente vem trazendo com certa frequência assuntos que aparentemente não tem nada a ver com economia, finanças e investimento, e aí a gente descobre que tem tudo a ver, né? Claro, acho tudo que ligado, tem tudo a ver. É difícil encontrar algum acontecimento relevante no mundo que não tenha algum impacto direto ou indireto nos mercados, né? Então, tendências de comportamento podem levar a mudanças de hábito que podem levar, por exemplo, à valorização de ações de diversos setores, mudanças de costumes, né? Tem tanta
tanta coisa, né? Atentados terroristas, doenças, né? Quer dizer, coisas que você não imagina que poderiam impactar os mercados, com certeza impactam de forma relevante, sim. Mesmo quando são cisnes negros negativos, né, Martim? Mesmo quando são cisnes negros negativos, e esse certamente foi um desses aí. Tá certo, meninos. Obrigada por hoje. Valeu. Estamos aqui. Então, até terça-feira aqui. Obrigado, Rê. Valeu pela aula, professor. Obrigado. Imagina. Até, Martim. Combinado. A gente se encontra na semana que vem. E Kleber, nos encontramos no próximo episódio, mais conhecido como esta quarta-feira? Até amanhã, Rê. Com certeza. Até. Cuidem-se até lá, meninos. E vocês que estão nos acompanhando também. Tchau, tchau, Martim. Vocês que nos acompanham, cuidem-se, protejam-se. A gente volta nesta quarta-feira e até lá não esqueçam que tem live hoje às 5 da tarde nos canais do Instagram e do YouTube do Itaú Personalité. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.